jantar no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer realizou na noite de terça-feira a primeira reunião ministerial do governo depois do impeachment, com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, além de líderes da base aliada. No cardápio, uma apresentação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacando a importância da aprovação da emenda à Constituição, que congela os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. Se não houver a contenção de gastos, os juros não baixarão, a relação dívida-PIB só tende a aumentar e o que o ministro disse é o seguinte, o mercado ou os investidores, eles estão tendo a confiança na fala do presidente e do governo. Agora precisa agir. Segundo o relator na comissão especial, não há margem de discussão para excluir do teto os gastos com saúde e educação, como defendem alguns partidos. Segundo ele, a PEC também não vai tratar dos gastos de estados e municípios. Nós não vamos trazer a gastança dos estados, principalmente na área de pessoal, dos últimos 10 anos para dentro da PEC. Ficou estabelecido um cronograma que prevê a votação na comissão especial na próxima semana e no plenário da Câmara entre os dias 10 e 11 de outubro. Líderes de vários partidos fecharam questão a favor da proposta. Líderes que decidiram liberar a bancada afirmaram que isso não significa falta de compromisso com a aprovação. A gente não tem esse hábito de fechar a questão e a gente sempre dá o voto a favor do Brasil. Esse aí não há dúvida nenhuma que os deputados vão votar com essa PEC, é muito importante. Acho que saúde e educação terá mais problemas do que salário, porque salários, quando o país está em crise, as pessoas não recuperam nem a inflação. Então não é um problema, nesse momento, discutir aumento de salário ou não. Nosso problema ainda continua sendo saúde e educação e é uma questão que a gente quer discutir. Manifestações claras, quase unânimes, de encaminhamento de fechamento de questão, de proposta de fechamento de questão à bancada e outros que diziam que não sequer será preciso fechar a questão porque entregarão todos os seus votos. Eu poucas vezes participei de uma reunião tão produtiva, tão clara e que nos deixou todos com um clima de otimismo. A sinalização para o futuro ou só tem uma solução, ou aprova, e nós vamos aprovar a PEC, não tenha dúvida nenhuma disso. O ministro da Secretaria de Governo disse ainda que um primeiro terço da reforma da Previdência, próximo tema na fila de prioridades do governo, começa a ser discutido com o presidente Michel Temer ainda essa semana. A decisão do governo é absolutamente irreversível de encaminhar a reforma da Previdência, mas no nosso cronograma nós fomos atropelados por alguns eventos, inclusive a própria eleição de domingo, que não permitiu a tempo nós fazermos aquele debate que queríamos com as centrais sindicais, com núcleos empresariais, lideranças na Câmara e no Senado. E o presidente acha que isso é fundamental para que depois não nos acuse de autoritarismo ou de tentar enviar uma reforma goela abaixo do Congresso Nacional. Portanto, nós vamos, a partir da próxima semana, tentar agilizar o mais rapidamente possível essa questão desses encontros, colocar a reforma e aí encaminhar para o Congresso Nacional. Na quarta-feira de manhã, nova reunião. Dessa vez, um café da manhã oferecido pelo presidente da Câmara aos líderes aliados para discutir a agenda de votações para a semana depois das eleições municipais. A expectativa é votar, já na segunda-feira, o projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Votar na própria segunda ou na terça a PEC do controle de gastos na comissão especial e concluir a semana com a votação no plenário do projeto que concede anistia para estimular a repatriação de recursos mantidos legalmente no exterior. E esse tema da repatriação parece ser o mais polêmico da semana, porque não conseguiu consenso nem dentro da base aliada. Nós não queremos de forma alguma beneficiar aqueles que não tenham a licitude, a origem do teu recurso e aqueles que, óbvio, já sejam motivo de condenação no judiciário. Acho que não tem, assim, do ponto de vista explícito, nenhuma mudança relativa a passar a mão na cabeça de quem cometeu o crime. O que há é uma predisposição de buscar a ampliação da arrecadação. Eu entendo que nós deveríamos deixar essa proposta ou a lei como ela já existe e depois que se extinguir esse prazo, ver qual foi o resultado dela para se fazer uma avaliação se deveria prosseguir fazendo algum avanço ou não. Já na Câmara, o presidente Rodrigo Maia disse que o relator não deve incluir no texto a previsão para que políticos, servidores públicos e parentes deles entrem no programa de repatriação. Claro que todos os recursos de origem ilícita, em tese,
poderiam ser repatriados. Mas a gente sabe que o Brasil vive um momento muito difícil, né, e qualquer movimento nesse caminho vai se gerar uma dúvida na sociedade. E o que é mais importante nesse momento é que o Congresso, que a Câmara de Deputados, não gere dúvidas para a sociedade. Então o que nós queremos é melhorar a lei para que os recursos venham com um volume maior, apenas isso.